O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao enxergar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nesta peregrinação maravilhosa. Saímos de Fátima e viemos agora para Lourdes. Chegamos em Lourdes ontem à noite. Hoje já teremos as nossas atividades do nosso dia a dia. Iremos lá no local onde Nossa Senhora apareceu para Bernadette, convidando Bernadette a fazer penitência e pedindo a Bernadette, Nossa Senhora estava pedindo para todos nós. E ali Nossa Senhora fala sobre o dogma da Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu fui concebida sem pecado original. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Esse entendimento deve ser muito grande para nós. Peçamos aqui em Lourdes a graça da pureza de mente, pureza de coração. Mas por quê? Porque o próprio Evangelho de hoje já está nos falando sobre isso. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Ele veio a primeira vez para nos esclarecer, para mostrar para nós o caminho, para mostrar para nós
por onde nós devemos andar, para dizer para nós que nós não devemos fazer o que os nossos pais, aqui Adão e Eva no paraíso terrestre, fizeram, que foi a desobediência. Porque senão vai acontecer de forma definitiva o que Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Não comam, mas infelizmente, levados por Satanás, eles acabaram comendo e a morte entrou no mundo. E Deus agora vem solucionar o nosso problema, dando a vida por nós. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E ele veio para isso, para se entregar lá no Calvário, se oferecendo pela nossa salvação, para que nós pudéssemos recuperar o que havíamos perdido. E o que foi que nós perdemos? A pureza de coração, o amor a Deus, a vida em Deus. O que foi que nós fizemos com o pecado, chamado pecado original? Passamos a ofender a Deus constantemente. E agora o Senhor vem com a sua paixão, morte e ressurreição, com a sua encarnação, com a sua morte e ressurreição. Ele indicou o caminho. Agora ele veio para que nós tenhamos vida eterna e vida em abundância. Ele veio nos dar a vida eterna. Faço questão de repetir isso. Porque lá no paraíso, meus irmãos, nós éramos puros de coração. Lá no paraíso não existia briga, não existia inveja, não existia os ciúmes. As pessoas não se matavam. As pessoas só amavam. Viviam inteiramente para Deus e somente para Deus. Mas a serpente infernal, ela nos seduziu a comermos aquele fruto, e aí estão as consequências. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele veio para que nós pudéssemos recuperar o que nós havíamos perdido. Por isso que nós somos batizados. E a partir do batismo, nós somos convidados a viver a vida em Deus, já aqui na terra, como preparação para o futuro, como preparação para a vida com Deus, a vida em Deus lá no céu. Mas as consequências do pecado original foram grandes. Nós ficamos com uma vontade fraca, e a nossa inteligência ela ficou muito obscurecida. E aí nós necessitamos muito de Deus. Precisamos contar com a graça de Deus para sermos fiéis. E aí Nossa Senhora entra, intensificando, pedindo a Jesus que nós não caiamos. E aí nós precisamos nos unir a Nossa Senhora, nos refugiar no coração dela, como ela pede lá em Fátima,
para que nós não venhamos a perecer. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando Jesus está dizendo hoje na parábola, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então, Jesus está usando de uma metáfora, por isso é uma parábola, para dizer que nós precisamos agora ficar atentos, meus irmãos, atentos, numa vigilância constante, porque o Senhor irá voltar pela segunda vez. A primeira vez foi para mostrar, para nós tomarmos consciência e deixarmos tudo isso, tudo que é pecado para trás, tudo aquilo que ofende a Deus para trás, numa vida de empenho, na luta incessante contra o pecado, na luta incessante para não ofender a Deus, na luta incessante para estarmos na graça de Deus. Para quando o Senhor chegar na sua segunda vinda, nós sermos dignos de viver eternamente no céu. Só que Jesus está contando aqui que nós não sabemos e nós não vamos saber a hora, não. Não adianta as pessoas ficarem aí falando, vai ser em 2030, vai ser em 2023. Não adianta, meus irmãos, nós não sabemos. Jesus deixou isso bem claro. E ele ainda, quando os apóstolos perguntaram que dia que seria, ele disse, nem eu sei. Deixou essa expectativa, essa interrogação. Nem eu sei. Sabe, claro que Jesus sabe. Ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas ele deixou assim justamente para que nós tenhamos em mente esse entendimento de que nós precisamos estar preparados, porque ele vai chegar a qualquer momento e ele precisa nos encontrar na graça, não na desgraça. Ele precisa nos encontrar na santidade, levando uma vida santa. Mas tem os descabeçados. E quem são os descabeçados? São aqueles que ele está falando aqui na parábola, que era para estar atento na expectativa, levando uma vida de santidade. Aí o descabeçado vai dizer o seguinte, ele está demorando. E ele ainda vai demorar muito, tá vendo? E esses são aqueles que têm o conhecimento, sabe que Jesus vai voltar para buscar os que estão sendo fiéis e levar para o céu. E isso pode ser a qualquer momento, mas ele diz, não, está demorando, e começa a levar uma vida errada. Aí ele usa, dentro da parábola que foi contada, aqui no versículo 45, lembremos que nós estamos no capítulo 12, do Evangelho de São Lucas, do versículo 39 até o 48. E ali no versículo 45, como eu disse, Jesus diz assim, porém, se aquele empregado pensar, olha, o empregado sabe que o patrão vai voltar. E ele disse assim, porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar
os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Agora veja o que é que vai acontecer. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Não vai ter chance. Às vezes as pessoas acham que quando o Senhor chegar, aí então vai dar tudo certo. Deus vai ali dizer, meu filho, tá vendo, você não me ouviu, mas tá bom, tá bom, tá bom, pode ir para o céu. Meus irmãos, não vai ter essa compaixão. Não vai ter. Vocês se lembram? Até aqueles que estão aqui na peregrinação, vocês se lembram lá na Catedral de Salamanca, quando nós entramos ali e na Catedral tinha aquela pintura do juízo final? Um lado, aquelas almas todas de branco na felicidade com Deus, e do outro lado, aqueles que estavam entrando para o sofrimento eterno, simbolizado com a cara daquele um animal que parecia um dragão, e as pessoas entrando ali para o sofrimento. E vocês viram que lá em cima, de um lado estava Nossa Senhora, do outro lado estava Jesus com a mão direita em posição de dar um tapa, de dar uma chicotada naqueles que não quiseram ouvir. É isso que vai acontecer, isso vai acontecer, meus irmãos. Não brinquemos com a nossa salvação. Por favor, tenha piedade da tua alma. Tenha piedade da salvação que Deus quer dar. Então, isso aqui, quando ele diz, vai começar a embriagar-se, a comer, a beber, espancar os criados. Isso aqui são todos os tipos de pecado que a pessoa acaba cometendo, sabendo que o Senhor vai chegar, e continua nesta vida dizendo, bem, uma vez que o Senhor não chegou e ele está demorando, eu vou levar uma vida leviana, eu vou levar uma vida errada. É assim. Que loucura! Que loucura! Não brinquemos. Eu estou dando essa parada para você pensar. Pense nisso. Pense no que eu estou dizendo. Isso é uma loucura. Levar uma vida de pecado, uma vida errada, sabendo que o Senhor vai chegar a qualquer momento. Isso é uma inconsequência. Nós não podemos levar uma vida de inconsequente, não. Depois tem pessoas que ficam dizendo, não fala assim, senão as pessoas vão ficar com medo e não sei o quê. Não, mas essa é a verdade que Jesus está dizendo. Esse empregado, esse fiel, que somos nós, sabendo que o Senhor vai chegar a qualquer momento, mas dizer assim, o Senhor está demorando, vai levar o destino dos infiéis. E qual é o destino dos infiéis? O inferno, meus irmãos, é só isso. É o inferno. É o inferno. É o sofrimento eterno.
Se você não está acostumado a ouvir que o destino dos infiéis é o inferno, Jesus está dizendo aqui agora. Eu só estou complementando o que Jesus falou. O destino dos infiéis é o inferno. O destino daqueles que abraçam a ideologia de gênero é o inferno, segundo o que Jesus está dizendo hoje, porque isso é pecado grave. O destino daqueles que não querem ir à missa será o inferno. O destino daqueles que estão vivendo uma vida errada, homem com homem, mulher com mulher, segundo Jesus, é o inferno. Porque um homem não pode deitar com outro homem, Jesus falou. São Paulo falou. Isso é revelação divina. O destino daqueles que vivem se embriagando nos vícios de todos os tipos é o inferno. E não adianta a pessoa ficar dizendo isso e ficar falando aquilo. Imagina quantos padres aí falando a verdade para ver se as pessoas estão mentindo diante do que Jesus está falando. E eles não estão querendo processar os padres, estão perseguindo os padres. Olha, processando os padres, perseguindo os padres e bispos, não vai mudar nada. Claro, aquele padre vai ser processado? Vai. Tudo bem. Aquele bispo vai ser processado? Vai ser. Porque falou a verdade? Sim, não tem problema. Não tem problema. Só que esse processo é passageiro, não é eterno. O problema é aqueles que ouviram e querem continuar no erro e estão processando e fazendo abaixo-assinado porque não quer sair do seu erro. Só que eu estou repetindo, essa má vontade que você tem de não querer sair do erro não vai mudar nada. Será o destino dos infiéis, aqueles que querem continuar no erro. Você está entendendo? Você precisa entender isso o mais rápido possível. Antes de Jesus voltar e antes de você morrer, não vai adiantar processar, não vai adiantar vir leis que vão contra os mandamentos de Deus. Eu repito, serão presos, sim. E isso não é novidade, Jesus já falou. Serão processados? Sim, serão processados. Mas o processo dos homens é passageiro, mas o processo de Deus não é eterno. O destino dos infiéis, o destino daqueles que não querem a salvação será o sofrimento eterno. Volto a dizer, lembremos daquela imagem, daquela pintura lá na Catedral de Salamanca. Lembremos, Jesus com a mão direita e aquela multidão de almas indo para o inferno porque não quiseram viver uma vida santa, não quiseram abandonar o pecado e ainda processaram e mandaram até prender e sabe lá o que, até matar os sacerdotes e padres que falaram a verdade. É o destino dos infiéis. Sabendo que o Senhor vai voltar. E aí Jesus dá um outro acréscimo, viu? Que existe aqueles que vão viver na ignorância ou se não quererão viver na ignorância. Eu não sei se você já ouviu aquelas pessoas que vivem dizendo assim, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero saber das coisas de Deus, para eu não saber das coisas, porque eu quero viver a vida do jeito que está.
Tem aqueles que falam assim, tem aqueles que dizem, eu vou esperar ficar velho, para aí sim eu vou mudar de vida. Eu não quero saber dessas coisas. Vai também levar o destino dos infiéis, e Jesus está dizendo aqui, uns vão ser mais, outros vão ser menos. Olha, eu só sei, meus irmãos, que nós não podemos brincar com a verdade. Nós não podemos brincar com a verdade. Você vai continuar nesta vida errada, meus irmãos. Você que está me ouvindo agora, você vai continuar nesta vida errada. Você vai continuar nesta vida errada. Eu estou repetindo. Você vai continuar nesta vida errada? Você tem a salvação, está nas tuas mãos. A vida eterna com Deus está nas tuas mãos. Como a vida eterna sem Deus, que é o destino dos infiéis, que é o inferno. Quando Jesus está falando aqui o destino dos infiéis, Jesus está falando do inferno. Ir para o inferno, ir para o céu, depende de você agora, porque Jesus já fez tudo, ele nos ensinou, ele morreu na cruz, ele mostrou o caminho. Agora você está querendo o quê? Que ele faça mais o quê? Não tem mais o que fazer. O que tinha que ser feito já foi feito. Essa aparição de Nossa Senhora aqui em Lourdes, falando para aquela moça tão simples, tem como consequência o aviso: penitência, penitência, penitência. Penitência é conversão, é mudança de vida, porque o Senhor está chegando a qualquer momento e nós vamos ficar brincando com a nossa salvação. Nós não podemos brincar. E está aí o homem brincando com as coisas de Deus. E aí entra o segundo mandamento: não falar o nome de Deus em vão. Significa isso. Aí os homens estão brincando com Deus. Uns estão rindo, outros estão fazendo gozação, fazendo filmes inequívocos, falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, dizendo que Jesus é gay também, que Jesus é homossexual, e filmes mostrando e incentivando o aborto, e incentivando a corrupção, e os filmes estão assim, e já fazendo filmes para crianças também viver, elas que são puras de coração, já incentivando as crianças a viverem na impureza, e os homens estão brincando contra o segundo mandamento. Isso é uma inconsequência. É como se dissesse assim: Jesus está demorando para voltar. Outros estão dizendo: ele não vai voltar, ele vai voltar a qualquer momento, como Jesus está falando nessa parábola. E aqueles que não viverem a vida em Deus e com Deus, vai para o destino dos infiéis. Aí eu fico pensando naquelas pessoas que vivem dizendo por aí, até padres, infelizmente, até padres, que estão dizendo: não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Jesus já nos salvou, então não tem problema. Deus ama você do jeito que ele é, do jeito que você é. Pode continuar vivendo essa vida assim. Como? Que não tem o inferno. Então, se o inferno não existe, por que Jesus está dizendo que receberão o destino dos infiéis? Por que Jesus está dizendo que se ele chegar no momento imprevisto e eles continuarem nesse erro, estiverem nesse erro, partirá ao meio, isso é o sofrimento eterno, e fará participar do destino dos infiéis. E qual é o destino dos infiéis? É o céu, meus irmãos. Não me diga que o destino dos infiéis, que o destino daqueles que querem fazer as coisas erradas é o céu. Você acha isso?
Não, meus irmãos. O destino dos infiéis é o inferno, mas como nós queremos levar uma vida santa. Vocês que estão nessa peregrinação, nós chegamos em Lourdes. Aqui tem uma moça, teve uma moça que levou uma vida santa. Ela viu Nossa Senhora. Ela viveu a pureza de coração. E o destino dela é dos fiéis, ela está no céu. E aqui ainda tem uma coisa muito interessante. O corpo dela, desde ali de 1850, século XIX, o corpo dela continua intacto numa cidade aqui perto que se chama Nevers. Não é tão perto de Lourdes, não. Mas o corpo dela está lá, intacto. O corpo dela está incorrupto. Para mostrar para nós qual é o destino dos fiéis. A vida eterna. Não brinquemos. O Senhor poderá chegar a qualquer momento. E que Nossa Senhora nos ajude a vivermos uma vida santa. Que sejamos santos. Não vamos perder tempo, meus irmãos. Principalmente vocês que estão nessa peregrinação, tocando e vendo com os próprios olhos. Tudo aquilo que nós víamos, ouvíamos melhor. E parecia ser uma coisa tão distante. Você que está aqui nessa peregrinação, você está tocando em tudo isso. Vamos ser santos como Santa Bernadette foi? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de nos valer. Valei-nos, Virgem Santíssima. Valei-me, Virgem Santíssima. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. E o Senhor chegará a qualquer momento. Não brinquemos com a nossa salvação. Salve a tua alma.